Vem cá, te fazer uma pergunta. Quanto tempo demora para aprender a falar inglês? Já me disseram que demora entre 4 a 6 anos, mais ou menos. Só que eu, pessoalmente, demorei 10 anos para aprender. Você tem dificuldade para poder se comunicar em inglês, para poder conversar com as pessoas? Se a resposta for sim, eu tenho um segredo para te contar. E depois que você descobrir o que eu tenho para te dizer, sua vida nunca mais será a mesma. Eu consegui, por meio de uma técnica, um tanto quanto desconhecida pelas pessoas, aprender a falar árabe, que na minha opinião é muito mais difícil que inglês. E pasme, demorou só 6 meses, não 6 anos. Se você não me conhece, muito prazer, me chamo Leonardo Alegria, eu sou um professor poliglota de idiomas e eu gosto muito, muito, muito de comunicação. E, pessoalmente, gosto muito também de idiomas. Por causa disso, eu fui pesquisar métodos diferentes para poder acelerar o processo de aprendizado de uma pessoa e descobrir o que faz a diferença para algumas pessoas terem tanta facilidade e outras tanta dificuldade com idiomas. Explicando em miúdos, eu comecei a tentar aprender a falar o árabe e ajudar a professora a ensinar outros brasileiros a aprender essa língua. E fui percebendo que alguns progrediam muito mais rápido que os outros. A esmagadora maioria não conseguia aprender, nem sequer, pasme, falar oi em árabe. E eu fui me perguntando, tá, por que comecei com tanta facilidade com a língua, e mais alguns outros pouquíssimos alunos, enquanto a maioria sofria, sabe, de maneira numérica para conseguir falar o idioma? E aí eu entendi uma coisa. Existe uma abordagem muito mais fácil para aprender uma língua que faz com que as pessoas, de maneira um pouco intuitiva, avancem bem mais rápido e tenham excelentes resultados em qualquer língua, especialmente aquelas que, se você for perguntar para os especialistas, é mais fácil para o falante brasileiro, como, por exemplo, o espanhol e o inglês. Então, para poder mostrar para vocês mais ou menos como é o processo, para poder aprender mais rápido um outro idioma, eu vou te demonstrar aqui mais ou menos o que eu faço, eu, Leonardo, para aprender novas línguas. De fato, falei para você que eu sou poliglota, né? Então, eu atualmente sou fluente em português, inglês, espanhol e árabe. No entanto, eu sei alguma coisa de várias línguas. Um pouquinho de japonês, um pouquinho de francês, um pouquinho de chinês, bem pouquinho de coreano, um pouquinho de turco, um pouquinho de urdu, um pouquinho de língua de sinais, um pouquinho de crioulo haitiano e aí vai. É uma lista um pouco interminável. Eu gosto muito de idiomas, então para mim, estou sempre aprendendo alguma coisa de alguma língua diferente. Hoje eu vim mostrar para você como eu faço, eu como poliglota, para aprender línguas mais rápido. E qual é esse método secreto que leva as pessoas a aprender muito mais fácil? Pois bem, eu fui professor treinado em alguns métodos diferentes de idiomas e numa técnica que é utilizado por uma instituição internacional voluntária para ensinar pessoas a aprender outras línguas e se voluntariarem a fim de auxiliar refugiados, pessoas que acabam tendo deslocamento por questão de guerra e outras dificuldades entre os países. Quando eu estudei esses métodos diferentes, eu percebi que existe algo em comum. Se você tiver curiosidade de pesquisar no YouTube, você pode colocar lá TED Talks e você vai encontrar pelo menos uns 4 ou 5 vídeos de outros poliglotas que são fantásticos o trabalho que eles fazem, explicando o que eles fazem para aprender os idiomas e quais são as técnicas que eles utilizam em outras pessoas. E você vai ver que existe algo em comum nesse universo de técnicas de aprendizado. E foi com base nesse ponto em comum que surgiu a técnica que eu uso com a maioria dos alunos, que eu mostro para eles como aprender mais rápido, de maneira mais fácil, agradável, e que ela realmente, a pessoa aprenda a lembrar, usar e se expressar naquela língua. Para poder demonstrar para você, não só te explicar, estou com o meu celular aqui, e eu vou usar um aplicativo que eu encontrei na internet, gratuito, você também pode encontrar ele se pesquisar, e não é o Duolingo, para aprender a falar algumas frases em persa. Bem, só um disclaimer aqui. Para quem já sabe um pouco de árabe, aprender persa é mais fácil, tá? Então, você fica assim, uau, mas como assim? Esse cara é de outro mundo. Não. Saiba que assim como você, que já sabe algumas palavras de inglês, vai ter facilidade com o espanhol, ou quem já sabe inglês vai ter facilidade com o francês. Nós, como falantes brasileiros, temos facilidade para vários idiomas. Então, aqui você vai ver um pouco dessa técnica. Vou te explicar primeiro como funciona. Para você aprender a falar um idioma, 3 coisas são primordiais. Pelo amor de Deus, não tenta aprender uma língua sem fazer essas 3 coisas. Porque se você tentar, você vai ter menos resultados, vai demorar mais tempo e vai ter uma dificuldade desnecessária no seu processo de aprendizado. Primeira coisa é, esteja disposto a cometer erros. Eu vou cometer erro aqui, tá?
Já vou logo falando aqui. Se você é afegão, se você é iraniano e sabe muito bem o Farsi ou Durbi, me perdoa, que eu vou falar umas besteiras aqui, mas é assim mesmo, tá? O aprendiz, o aluno de um idioma vai cometer erros. E se alguém vier te encher o saco, ficar brigando com você, olha, releva. Porque, de verdade, cometer erro é regra de ouro para aprender uma nova língua. Segunda regra, segunda lei, segundo princípio para aprender um novo idioma. Esse daqui é quase tão importante quanto o primeiro, tá? Divirta-se. É sério, divirta-se. Eu não tô falando isso só porque é legal, porque é bonitinho, não. Quando você está se divertindo no processo, você não apenas se mantém mais motivado por mais tempo, como o seu cérebro se acostuma mais fácil com aquele processo. Ele te oferece mais de si, sabe? O cérebro, por assim dizer, ele se abre. Ele te entrega muito mais potencial para aquilo ali. E pensa comigo. Imagina que você é o seu cérebro. Que você vê que a pessoa está sofrendo ali para aprender o idioma, aprender uma nova habilidade. Você está tendo dificuldade, está sofrendo. Você iria entregar o seu potencial para a pessoa continuar num processo sofrido de dificuldade, de desgosto? É claro que não. Você iria se fechar. Você iria se retrair. Não, 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 não. Fulano, para com isso. Você não está te fazendo bem, não. Vai fazer outra coisa. Vai ver Netflix, vai comer chocolate, vai ficar no sofá. Porque são coisas que eu vejo que faz você ficar imediatamente mais contente, mais feliz. Gente, o seu cérebro, ele quer te manter vivo e provar que você está certo. Então, pelo amor de Deus, não fica num processo difícil. Torna ele mais fácil, mais leve, mais divertido. Não vem com desculpinha não, porque eu sei que você é capaz de fazer isso. Nós vamos ter várias dicas aqui. Mas não se esqueça, é importante que o processo seja tão agradável quanto possível. De preferência, seja divertido. Eu vou te falar mais ou menos como eu faço. Terceira e última regra, lei, princípio, sugestão, é você, além de se divertir, além de estar disposto a cometer erros, você seguir um passo a passo mais natural no processo de aquisição do idioma. Então, você vai tentar colocar mais ou menos aquilo que você já fez com outras experiências, porque a maneira que o cérebro processa a informação das línguas é mais ou menos a maneira que ele processa qualquer outra informação, é bem via de regra. Então, eu vou te passar aqui mais ou menos como eu faço. Tenta seguir esse passo a passo. Faça ser simples e divertido, esteja disposto a cometer erros e, de preferência, use tanto quanto você puder essa informação, para o seu cérebro perceber que não é importante apenas processá-lo, a informação, o processo, mas também é importante manter aquela informação tão bem guardada quanto possível, de uma maneira que você possa acessá-la várias e várias vezes. Então, vamos começar? Estou aqui usando um aplicativo gratuito, você pode encontrar ele na App Store ou na Play Store, chamado JW Language. É um aplicativo que eu particularmente gosto muito e foi muito útil para mim aprender a falar algumas frases. Então, se você quiser, é uma possibilidade. Eu achei mais interessante que o Duolingo, porque, tem persa, que é o idioma que eu estou querendo aprender, e dois, você vai aprender algumas frases de uma maneira interessante. Você pode usar aqui flashcards, você pode usar gravuras, você pode usar inclusive uma parte que chama de gramática, que eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Para você aprender a andar de bicicleta, você provavelmente tentou subir na bicicleta e andar. Você não ficou lendo livros. E de maneira parecida, para você aprender a falar um idioma, é importante que você fale. E fale desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. É o que eu vou fazer com você. Falando certo ou falando errado, eu vou falar. Eu vou me concentrar muito mais em pegar essas frases daqui e colocá-las de uma maneira que seja prática para mim e fazer com que seja tão leve e divertido quanto possível. Para mim é mais fácil por um motivo. Eu me divirto. Sendo bem sincero, para mim é natural se divertir com idiomas. Então, se você é uma pessoa que tem essa mesma bênção que eu, que é se divertir com o processo, excelente. Se você não tem, procura alguma língua que você, de preferência, você gosta daquele idioma. Ah, mas Léo, eu não gosto de inglês. Nesse caso, procura alguma coisa que você gosta e coloque em inglês. Uma série, um filme, uma música, alguma coisa que você faz cotidiana, faz de maneira rotineira, cotidiana, e faz com que aquilo ali seja legal. Encontra um amigo, encontra uma pessoa que você gosta, que quer aprender a falar aquele idioma também, faça jogos, vamos tentar jogar no idioma, né? Antigamente, os jogos, falando assim, preço velho, né? Quando eu era criança, os jogos, a maioria era tudo em inglês. Então, ou aprendi inglês, ou não sabia como jogar o jogo. Então, isso também me ajudou. Coisas assim vão te impulsionar. Então, vamos lá. Aqui, logo na interface,
Depois eu peço para a produção colocar aí para vocês a tela do meu celular. Você vai poder acompanhar o processo. A primeira coisa que aparece aqui é a maneira de você implementar as pessoas e se apresentar. Isso é importante, porque se você quer falar o idioma, você vai falar com pessoas, eu imagino. Você não vai ficar falando só consigo ou com um computador, com uma IA. Então você vem aqui e aprende primeiro a falar oi, como você está? Ou oi, tudo bem? Aqui eles ensinam você a falar salam. Salam. Tenta ouvir aqui, ó. Vou dar o play para você ouvir. سلام 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 Salam. Salam é olá. Eu já estava forçando aqui, é para você falar, por exemplo, tudo bem? Você pode falar titore ou halishma titore, que é um pouco mais formal. A gente vai ficar dançando muito aqui no formal e informal para poder mostrar para você que, de fato, se você está aprendendo, isso não vai ser o mais crucial. O importante é você falar, mesmo que você cometa algum erro no começo. Então, salam. Halishma titore. Olá, tudo bem? Outra coisa que é importante você falar é o seu nome, né? Você vai se apresentar. Você pode fazer isso de várias formas. A maneira mais simples que eu encontrei em persa, e dica, procure a maneira mais simples de fazer tudo. Quanto mais simples, melhor. É falar man, que é eu, Leonardo Alegrio, am, man, Leonardo Alegrio, am. Eu sou Leonardo Alegrio. Você também pode falar o meu nome é, né? أسمع أست De novo. أسمع أست Esmam, Leonardo Ast, é uma outra maneira de falar meu nome é Leonardo. Quando você vai falar com a pessoa, você naturalmente vai querer chamá-la pelo nome. Isso daí é interessante, mas fica uma questão de rapó, e tem várias coisas aí da oratória que vão te ensinar a chamar as pessoas pelo nome e as vantagens disso. Para você perguntar qual é o seu nome, em persa, essa expressão, اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ esse me chamou Tchê, esse me chamou Tchê, lembra, repetição é realmente a mãe da retenção, da retenção, né? Retenção, tanto faz. Então você vai precisar repetir várias vezes. Se possível, falando com todo mundo que você encontrar. Ah, Léo, mas ninguém vai entender nada. Se ninguém entender, vai lá e ensina. Ensinar ajuda muito. Eu aprendi muito árabe porque eu ensinei árabe. Isso me ajuda bastante. Então, salam. هل سمعت توري؟ اسمم Leonardo Ast. E para falar, muito prazer em te conhecer, nós temos aqui essa expressão. از آشنایتون خوشبختم از آشنایتون خوشبختم Esta noite no Foshbartan é uma maneira de falar muito prazer em te conhecer. Eu já vi outras maneiras também. As Zenet Foshbartan, e aí vai. A verdade é que, assim, lembra que num idioma você pode falar uma coisa de trocentos modos diferentes. Então, se concentra em aprender um ou dois, ou três até no máximo, e fica naquilo dali durante um tempo. Depois que você dominar muito bem, aí sim você vai para as próximas partes. Isso que eu estou ensinando é porque durante o primeiro mês de aprendizado, você precisa aprender algumas frases que a gente chama de frases de sobrevivência. Isso em árabe, isso em japonês, isso em várias línguas. E é importante fazer isso sempre que você for começar um idioma. Por quê? Desse modo, você vai conseguir se apresentar. E assim como você vai ver daqui a pouquinho, conseguir falar quando você já não estiver mais sabendo qual é a palavra certa, se tiver esquecido alguma coisa, você vai conseguir manter a conversa mesmo assim. E lembre-se, manter a conversa é mais importante no começo do que você ser fluente. É melhor você falar com o nativo do que falar como um nativo. Abre mão da perfeição, abre mão de fazer tudo da maneira mais maravilhosa e simplesmente faça. É muito melhor feito do que perfeito. Então, vamos lá. Salom. هل شمعت توري؟ من ليوناردو اسمم ليوناردو أست. هذا شنايتون خوشبختم. Consegui apresentar, perguntar como é que você está e como vão as coisas. O próximo passo é você aprender a falar que você está aprendendo o idioma, que você não fala perfeitamente, pedir para a pessoa repetir, porque você vai usar muito isso. Se você, de fato, se dedicar ao processo de aprendizado, você vai falar, você vai praticar. Você vai, no mínimo, ensinar para alguém. E se você fizer isso, vai ter horas que você vai travar. E por isso essas frases são primordiais. Elas são indispensáveis para você. Isso daqui vai fazer toda a diferença no seu processo. Quais são essas frases, então? A primeira delas, eu gosto de falar a frase, não falo o idioma tão bem. Porque a pessoa já vai ficar já de pré-aviso que você vai cometer um erro, que você vai esquecer alguma coisa. Ela vai, inclusive, poder te ajudar nesse processo. Então, em Farsi, em persa,
a expressão não fala muito bem seria man, eu, farsi, hubbalad nistan. Man, farsi, hubbalad nistan. Eu não falo farsi, não falo persa perfeitamente. Você pode falar daram farsiyad migran. Daram farsiyad migran. Léo, vem cá. Você ensina as pessoas a falar inglês, certo? Certo. Então, por que diabos você está me ensinando a falar persa aqui? Na realidade, estou demonstrando para você como eu faço, para que você saiba como você pode fazer com o inglês. E o segundo motivo é porque eu pressuponho que você vai pensar, cara, persa deve ser muito mais difícil que inglês. E sendo sincero, para o falante brasileiro, de fato, é mais difícil. Então, a minha intenção é te mostrar. Se o Léo consegue aprender a falar o persa com essa facilidade que ele está demonstrando, não é possível que eu não consiga falar inglês. E isso é uma provocação que eu quero te levar nesse tempo. Existem motivos que levam você a não aprender inglês. E um deles é você não se dar a oportunidade de fazer, de manter, de persistir. Tem outros motivos também que eu vou considerar em outros vídeos. Mas a intenção aqui é fazer o seguinte, te dar a chance de experimentar o método na prática. Então, Salam, هل سمعت توري؟ اسمم ليوناردو است. از دارن خوشبختم. من فارسی خوب بلد نیستم. دارم فارسی یاد میگیرم. Eu estou aprendendo a falar o persa. Quais são as expressões mais importantes fora essas daqui? Você pode aprender também a falar o Do you speak English, né? Que nesse caso seria Farsi baladid. Você fala persa? Ou Spani baladid? Inglês baladid? Você fala inglês? Você fala espanhol? Você pode usar isso também como artifício para poder se comunicar quando você estiver aprendendo o idioma. Agora, se você, por algum motivo, não tiver entendido direito alguma coisa, você pode falar algo do tipo Debarchet, que seria o excuse me, o perdão. Debarchet, muteveje nashidan. Muteveje nashidan. Que é algo do tipo, eu não entendi. Em inglês, você vai usar muito isso, que é o excuse me, I don't understand. Ou excuse me, can you repeat, please? Se quiser perguntar em persa, pode repetir, por favor? A frase que eles mostram aqui no aplicativo é Mish lutfan dobare begid. Mish lutfan dobare begid. Seria o excuse me, can you repeat, please? Você pode também usar expressões como come again or say it again. Say it again. E você vai pedir para a pessoa repetir. A gente geralmente usa a técnica do repita, por favor, ou explica melhor 3 vezes. Porque se você pedir 4 vezes, começa a ficar chato. Se você não entender, só continua. Finge que você entendeu. Mas, Léo, por que eu vou fingir que eu entendi? Se eu não tiver entendido, você vai estar expondo o seu ouvido ao idioma e tentando ensaiar uma comunicação com o nativo. Isso é importante. Se dê a oportunidade de ensaiar, se dê a oportunidade de errar. E se você ficar sem graça, fica tranquilo. Isso acontece com todo mundo. Então, deixa eu falando do Bararagui, porque a sequência que eu faço, lembra de aprender em blocos. Usa, tipo, frases em sequência. Isso daí é, vamos falar assim, o pai da fluência. Então, Debarchet, Motivation Ashdan, Mishlet van do Barabegid, que seria o excuse me, I don't understand, or I didn't understand. Can you repeat that, please? Or come again, say it again. E aí você vai conseguir ali montar sequências de frases. Lembra, se você conseguir falar muitas frases em sequência e entender o básico do idioma, você vai passar uma imagem de fluência. E por que isso é interessante? Não é para você se sentir um bonzão, se bem que você talvez se sinta em algum momento, e que legal, isso é muito bom. Mas é porque se você conseguir fazer isso, você vai receber elogios, isso vai te encorajar, vai te manter motivado, e você vai conseguir ter muito mais contato com os nativos e ir muito mais longe. Então a ideia é essa, aprenda frases em sequência. Uma coisa que vai te ajudar muito. Durante toda a sua primeira semana de aprendizado, dentro de um método que eu ensino o pessoal a falar inglês em 6 meses, você precisa focar nessas frases. Se você tiver tempo, tiver energia, tem 2 outras frases que podem ser muito úteis. Em inglês seria o What does that mean? What does that mean? O que isso significa? Por exemplo, What does table mean? What does book mean? Você pode usar isso. Em persa seria algo do tipo a expressão seguida de Yanichi. Então, Farsi, Yanichi, Dobare Begid, Yanichi, Lutfan. Yanichi. Isso é uma maneira, é um gatilho, você fazer um nativo te ensinar alguma coisa. E aprender com o nativo numa situação cotidiana, às vezes, é melhor do que horas e horas
estudando de maneira convencional num livro. Então, Yaniti ou what does a expressão mean é uma maneira incrível de você manter a conversa e aprender coisas novas. Agora, uma outra coisa muito boa é como se diz em inglês ou como se diz em persa. Em inglês é algo do tipo how do you say palavra in English. Você pode apontar e falar that também. How do you say that in English? Isso pode ser muito útil, pode ser muito interessante. Em persa seria algo do tipo falar a palavra, né? Be farsi chimishe. Então algo do tipo lutfen be farsi chimishe. Cachorro be farsi chimishe. Excuse me, be farsi chimishe. E aí você vai usando ali a frase. Quando você faz isso, você também pode pegar e anotar o que a pessoa falou, ou até pedir para ela escrever para você, porque você vai ter aquela frase e vai poder repetir ela várias vezes ao longo do dia. Se você faz isso, você de longe vai conseguir já falar com alguns nativos, pelo menos arranhar alguma coisa. E é importante você falar com nativos, falar com pessoas fluentes da língua, para você usar aquilo que aprendeu. Se você não fala, se você não usa, se você não arrisca, sendo sincero, vai demorar muito mais o processo. Não faça isso contigo mesmo, sabe? Se dê oportunidade de errar, se dê oportunidade de praticar, se dê oportunidade de fazer o seu melhor. Desse modo, você certamente vai conseguir muito mais longe e muito mais rápido. É o que eu quero para você e eu aposto que você quer para você mesmo também. Faça isso, dê essa oportunidade. Se você conseguir, com certeza vai ter ótimos resultados. Então vamos lá. Em resumo, tem 4 frases importantes que você tem que ter na primeira semana de estudo do idioma, que é o como se diz, o que significa, repete por favor, e eu não entendi. Essas 4 frases você vai muito longe. Se você tiver tempo e energia, some a elas. O meu nome é, como você se chama, muito prazer, tudo bem e sim, eu tô bem. Somando isso, você já pode colocar algumas perguntinhas ali e ter uma conversa de pelo menos 3 minutos com o nativo. Se você estiver indo muito bem, você consegue ter uma conversa de até 5 minutos. Nós estamos falando de falar com o nativo. Falar com o nativo. Conversar. Levando em consideração, tem pessoas que estudam anos numa escola convencional e não aprendem a falar com o nativo, você, às vezes, em 15 minutos de estudo, está falando mais do que a pessoa que estudou vários anos e não conseguiu fazer metade do que você fez. Então, de verdade, isso funciona. Tenha fé no processo. Ele vai te dar a oportunidade de testar, praticar e, sendo sincero, use sempre que puder. Se não tiver ninguém para praticar, se você não tiver saco, não tiver vontade de ir lá no Craigslist, de ir no iTalk ou em outros sites aí que vão te dar a oportunidade de falar com pessoas de outros países pela internet, se atreva a ensinar, conversar e falar, nem que seja no espelho ou até no chuveiro, você está lá tomando banho e fica conversando consigo mesmo, você vai ter a oportunidade de perguntar e responder. Você pode fazer os dois lados da conversa e isso é muito bom. Vamos lá. Resumindo, a primeira semana é aprender as frases mais importantes da língua. A segunda e terceira semana, em resumo, é para você aprender as 100 palavras mais utilizadas. E, assim, entenda-se, quando eu digo aprender, subentenda o seguinte, é você descobrir as palavras, lembrar delas, revisá-las, resumi-las e utilizá-las tantas vezes quanto você der conta. Se você não conseguir falar aquelas frases, então você não aprendeu, sabe? É simples assim. Pelo menos a nossa abordagem. Porque a pessoa pode trazer, mas minha ideia não é falar. Então esse vídeo não é para você. E tudo bem. Só que se você quer falar, você só vai aprender a falar falando. Você só aprende a andar de bicicleta andando. Mas eu vou falar errado. Lembra daquela primeira regrinha de ouro. Fale mesmo que errado. Isso daí ajuda de várias maneiras diferentes. Vamos lá. Entendeu isso daí? Qual que é a 4ª semana para você fechar o seu primeiro mês de aprendizado? É aprender o e, então, mas e o ou. Se você conseguir essas 4 palavrinhas e articular algumas frases usando elas, você certamente vai conseguir ter conversas com o nativo. Se você já entende o básico, sabe as frases de sobrevivência e consegue articular elas com e, ou, mas, então, sem brincadeira, você vai conseguir falar sim com as pessoas com uma facilidade incrível. Exemplo, você vai falar para a pessoa, o meu nome é, né? Voltando aqui no aplicativo. Esse nome é Leonardo Assis, não é? Ou my name is Leonardo.
Aí você vai apresentar a outra pessoa. Seria algo do tipo, no caso do inglês, né? My name is Leonardo and his name is Roberto, for example. Então, no caso do PS, você pode falar assim: Esse nome Leonardo Ast. Vá, esse mês Roberto Ast. E aí você já conseguiu fazer uma frase composta. Compondo frases, você consegue avançar a fluência dentro de pouco tempo. E aí, gostou do conteúdo? Se tiver dúvidas e quiser me mandar, você fica à vontade. Eu vou interagindo com vocês. Teremos mais vídeos nessa mesma abordagem, nessa mesma sequência. Eu agradeço muito pela atenção aqui até agora. E é um prazer para mim fazer esse trabalho. Então, eu fico aqui à sua disposição. A gente vai interagindo. Eu vou trazer para vocês mais técnicas para usar esse método, a gente aprender a falar qualquer idioma em 6 meses. Nos vemos na próxima e até lá.